primeiro sindicato, Sindibras, que é o sindicato de Brasília. Nós criamos uma associação na época, e Brasília ainda estava no início, isso em 1972. Eu conheci um grande mineiro, um grande companheiro do setor, um bravo lutador, um bravo brigão pelo setor de transporte, que foi Osório Coelho Guimarães, que foi quem criou este núcleo de transportadores lá. Eu gerenciava a mudança de confiança e fui convidado para participar dessa mesa, porque em Brasília tinha duas empresas com matriz em Brasília. Uma era a Botafogo e outra era a Mudalar. O resto eram todas as empresas filiais, FINC, e aí vai por cima, a Confiança própria, a Graneiro, a Preferidas e tal. Então o que aconteceu? Esta primeira chapa, quando nós criamos o termo Sindicarga, foi formada por gerentes, praticamente. O Osório era gerente da TVR. E o que aconteceu? Nós aí criamos o nosso Sindicarga, ou melhor, Sindibras, desculpa. E foi muito importante isso aí, porque o trabalho foi muito árduo, mas nós conseguimos, graças ao governador na época, Elmo Cerejo de Farias, conseguimos uma área de 100 milhões de metros, lá, e criou-se aí o primeiro terminal real do Brasil, terminal de cargas e logística, foi criado lá em Brasília. Esse terminal hoje existe e acredito que nós tenhamos lá em torno hoje de mais de 130 empresas sediadas no nosso terminal. Bem, eu era vice-presidente do Osório na época e me lembro muito bem da primeira vez que nós fomos nesse terreno doado pelo governo, e até tinha muito carrapicho, eu fiquei todo cheio de carrapicho, como todos nós, mas eu tenho uma fotografia em cima do trator. O primeiro trator começou a limpar o terreno. Daí nós fizemos a pedra fundamental e está criado lá o terminal. Saindo de Brasília, eu vim para o Rio de Janeiro, ficar uma temporada aqui na minha empresa. E a primeira coisa que eu fiz, o que foi? Vim visitar o nosso Sindicarga. E presidente aqui, o então presidente era Baldomero Taxi. Nosso querido Baldomero, presidente desta casa, o ilustre presidente, fez um trabalho belíssimo. Essa sede que nós estamos aqui, devemos a ele. E eu acho que o setor todo tem que ser muito agradecido a Baldomero. Dessa empreitada, eu fui convidado já na gestão da Tânia Drummond para ser vice-presidente da mudança. E comecei como vice-presidente da mudança e tentando fazer o melhor possível para poder atender às necessidades do setor de mudança, que não são fáceis. Nós tínhamos proibição de parada e mudança, quando a gente começa, tem que terminar. Então na época nós não tínhamos ainda a lei do silêncio, então mudança você tinha que, às vezes ficava a noite toda fazendo, começava de manhã e ficava a noite toda para fazer uma mudança. Isso tudo tem que ser mudado, teve que ser mudado, e foi estudos e muitos estudos que nós fizemos. Daí veio o Eduardo Rebuzzi e me convidou para ser vice-presidente dele na chapa do qual foi eleito. E eu aceitei e fui vice-presidente do Rebuzzi durante 9 anos. Então, nesta casa, eu fiquei mais 9 anos como vice-presidente e assumi o compromisso, depois que o Rebuzzi tentou, juntamente com o meu saudoso amigo Geraldo Carneiro, eu não pretendia ser presidente, lutei para não ser, ele é testemunho disso, o Geraldo já não pode ser porque faleceu, mas aceitei, e quando eu aceitei o desafio, apesar da luta, até a pedido de outros companheiros de fora do Rio de Janeiro, eu aceitei esse desafio e tentei, sinceramente eu tentei, de corpo e alma, fazer o melhor para os transportadores associados desta casa, que é a eles, na realidade, a quem devemos toda a satisfação. O presidente aqui, ele é transitório, ele é um fato do momento. O presidente aqui, ele simplesmente tem que botar a parte de baixo do braço, dentro das reivindicações dos companheiros transportadores associados, ou não, eu imaginava assim, ou não associado, porque tem o mesmo direito, é transportador, para a gente ir reivindicar o que o setor precisa e necessita. Eu acho que tentei, se eu não consegui, não foi por falta de compromisso assumido, nem meu, nem da minha diretoria.
a quem eu quero saudar muito os meus companheiros diretores aqui desta casa, e que quando o Geraldo Carneiro, quando eu assumi, ele era meu vice-presidente, só voltando um pouquinho, Geraldo Carneiro faleceu e eu convidei para ser o meu vice-presidente, o então presidente, graças a esta continuidade, o Francesco Pelo, um jovem, e eu depositei toda a confiança no Francesco, porque eu acho que o jovem é quem tem que alavancar o setor, já que nós companheiros, eu já passei de me considerar um jovem, apesar de que me acho jovem, mas a idade já não me permite garantir isso. O que acontece? O Francesco entrou e está fazendo um belo trabalho, já está terminando o primeiro ano, e eu quero louvar e saudar, porque o nosso setor precisa muito da juventude, defendendo e brigando pelo interesse da classe. Então, presidente, agora o senhor poderia falar um pouco sobre os projetos que o senhor implantou, né, no Sindicarga, ou até vamos colocar em todo o sistema de carga, da sua gestão. O senhor poderia falar sobre esses projetos? Ave Maria, sem dúvida. Eu vou só logo lhe dizer uma coisa, não é muito fácil. Nada é fácil. No setor de transportes, eu tenho dito isso, e eu posso garantir aos senhores que eu tentei, mas tentei muito, viajei o Brasil inteiro, conscientizando os presidentes foi no ano agora, no último ano de 2008, eu viajei o Brasil inteiro, tentando conscientizar eles de que nós temos uma força, e nós precisamos falar uma linguagem única, uma linguagem própria, nós temos uma única carta. E eu, para fazer isso, antes, por que eu procurei fazer isso? Porque quando eu assumi aqui a casa, eu também, no meu discurso inicial, que esta casa tem no arquivo, eu assumi um compromisso de que eu ia tentar fazer de todo o possível para integrar, para unir o setor. Esse é o primeiro projeto meu. O segundo projeto meu, além de trazer a união de todos os transportadores, era o quê? Era de fortalecer o transportador, o setor de transportes. Fortalecer não só no Rio, fortalecer no Brasil, fortalecer principalmente em Brasília, na capital federal, onde está o alto comando da nação. Eu acho que eu não consegui, pelo menos eu tenho a certeza de que tentei, mas o trabalho continua e o atual presidente Francesco também continua tentando fazer isso, e isso é muito importante. Projetei também na minha gestão aqui, na época nós começamos a brigar com o problema do ICMS, que foi uma surpresa grande quando nós aqui no sindicato recebemos a notícia de que da transformação de impostos, né, no Rio. Convocamos o secretário, na época, secretário de Finanças, Mário Tinoco, que veio nesta casa almoçar conosco, e aí eu usei todo o staff do Sindicarga, na época, o Erardi, grande parceiro Erardi, como a minha diretoria toda esteve presente, com a ajuda do nosso presidente já da Federação Rebus, Eduardo Rebus, e nós fizemos um esclarecimento ao secretário de como estava a situação das empresas e a situação do custo que a gente pagava hoje de imposto. O secretário assimilou aquilo tudo, levou e disse, assumiu o compromisso seguinte: eu vou analisar isso aqui com o meu corpo lá na secretaria e vamos dar um caminho novo. E na realidade, no dia seguinte foi publicado no Diário Oficial o pleito do setor. Parabéns a ele, parabéns a nós, porque foi uma vitória na época. Um outro projeto também que eu tentei, que eu briguei muito para ver se a gente conseguia fazer na minha época, foi uma integração com a Rodobens. Integração com a Rodobens, integração com as montadoras. Eu ainda visitei a Rodobens em Rio Preto e lá nós conseguimos convencer a diretoria, a presidência através do Valdeverde, do Valdemar Verde, e ele assumiu o compromisso de que aqui viria. Não deu para vir na minha gestão, mas o importante é que ele veio a esta casa, na gestão do Francesco, e cumpriu com aquele compromisso já assumido com a diretoria anterior, que é praticamente a mesma diretoria atual.